fazer uma recapitulada, né? Fazer um resumo da vida da Santa Hildegarda e falar um pouco dos anjos. Obviamente, é resumo do resumo do resumo, porque vocês sabem, né? A vida da Santa Hildegarda é uma coisa assim fora do normal, ela é excepcional. Eu sou fã, então resumo da vida, insight sobre o que ela acha dos anjos, um pouquinho dos anjos, os novos coros angélicos, mas vai ser no início que eu quero mostrar uma foto e depois perguntas e respostas, tá? Ah, eu já vou até essa iluminatura aqui, essa ilustração foi feita pela Santa Hildegarda, a visão que ela tinha, que ela mesma pintou a respeito dos novos coros angélicos, que eu vou explicar, adentrar mais daqui uns minutinhos. Então, vamos lá, gente. Quem era Santa Hildegarda, né? Ela nasceu em 1998, em uma família nobre na Alemanha. Ela teve ela sofria de algumas doenças na infância, né? Ela não teve uma infância assim, digamos, não muito boa, né? Desde cedo ela tinha visões de Deus, de santos e anjos, e ela sempre manteve isso em segredo, porque ela mencionou uma vez para uma pessoa e essa pessoa ficou horrorizada com o que ela via. Então ela sentiu que ela não deveria falar, ela não tinha espaço para falar, ela se sentiu assim, nossa, será que só sou eu vejo isso? Então ela guardou para ela essas visões que ela tinha até ela entrar no convento e começar a ter uma vida espiritual, né, uma direção espiritual, que ela começou a conversar a respeito disso. E ela foi para o convento muito cedo, aos 8 anos de idade, a família entregou ela no convento. O que era muito comum na época, né? Os pais darem, se eles tiverem 10 crianças, a 10ª ia para o convento, era como se fosse um agrado a Deus, né? Vai lá, você dava a criança, juntamente com a criança, você também dava um dinheiro, um valor enorme, porque você, como se fosse assim, não vou dizer um dízimo, mas como se fosse assim, você realmente querendo ajudar a igreja, né? E a igreja tendo ali uma criança, se fosse uma menina ia ser freira, se fosse um menino ia ser padre. E era muito comum na época. Hoje a gente acha meio um absurdo, né? Mas até porque ninguém tem mais 10, 8 filhos. A não ser essas novas famílias no Brasil que agora, né, parece que as pessoas estão voltando ao passado. Então era muito, muito, muito comum e eles viam isso como um agrado a Deus, né? Você realmente entregar a sua criança ali para a igreja, né? Obviamente existem vários casos, mas bom, estamos falando sobre a vida da Santa Hildegarda. Pronto, ela era super, né, prolífica em criatividade, né? Vocês sabem, ela é compositora renomada até hoje. Várias orquestras aqui na Europa fazem seleções de músicas, fazem noites de músicas clássicas e ela faz parte. Na verdade, ela é muito mais conhecida pela música dela do que qualquer outra coisa, né? Eu já comentei com várias pessoas da Santa Hildegarda, as pessoas, a sua música, é. E aí eu falo, sim, sim, a música dela é brilhante, mas você já viu os livros dela, você já viu a respeito da parte de interior, a parte da alimentação? Nem todo mundo conhece a parte da alimentação. Algumas pessoas até conhecem, mas é um pouco distante, parece assim, comunidade separada. Tem umas pessoas que são mais fixadas na comida, outras mais no lado espiritual, mas se você falar o nome dela em geral, as pessoas vão pensar só a respeito da música, tá? Ela escreveu extensamente sobre medicina, você já sabe, né? Propriedades curativas de plantas, anatomia, até fabricação de cerveja ela tem, né? Tem poesias maravilhosas, tem orações, eu até, né, compartilhei com vocês uma das orações que é a mais conhecida, mas posso depois compartilhar mais. Demonstrando o seu amor pela criação Deus. Sua sabedoria atraiu várias camponesas nobres, bispos,
vários santos, na verdade, da época e até o Sacro Imperador Romano. Ela era muito conhecida na época, ela se tornou muito conhecida na época e ela começou a ser conselheira internacional na época, né? As pessoas escreviam carta para ela e pediam conselhos, como eu devo fazer nessa situação? Então ela aconselhava bispos, imperadores, governadores, né? Ela virou uma sábia, né? Sábia católica, né, gente? Então, assim, ela se correspondia amplamente por cartas e, fora do comum, ela pregava em diferentes partes da Europa. Então, ela ia de cavalo, né? Você se imagina uma mulher de cavalo cruzando a Europa. Então, assim, ela tinha muita coragem, né? Tinha muita força também de fazer essas viagens longas de cavalo, de charrete para fazer as pregações que eram pedidas por Deus. Porque na época as mulheres não saíam de jeito nenhum de dentro dos conventos, né? Mas como era pedido de Deus e ela é extremamente inteligente, então ela foi uma mulher fora do normal, né? Aos 38 anos, ela foi escolhida como abadesa do convento. E apesar da sua relutância inicial, começou a documentar suas visões, acreditando que era vontade de Deus. E, gente, ela começou só a falar das visões há 38 anos, e só depois disso que ela foi escrever, e só depois disso que ela foi viajar. Então, ela começou a viajar, ela já tinha 40 e tantos anos, tá? Então, vocês imaginam, né? Não foi uma coisa jovem, foi tudo assim. Ela relutava muito a falar a respeito disso, ela relutava a expor isso, né? E como, obviamente, como todo santo, ela é extremamente humilde. Então, se ela não, também não queria aceitar como abadesa, porque ia colocar ela numa situação de liderança, né? E ela não queria liderar, né? Ela queria manter, ter o tempo dela, ter o tempo direto, né, das visões dela. Mas, obviamente, ela se tornou abadesa, e vocês querem mais detalhe, volte lá nas outras explicações das outras aulas. Seus escritos abordavam temas como criação, redenção, o futuro do reino de Deus, usando rica simbologia e imagem. Inclusive, essa imagem que eu usei aqui do lado é um dos livros dela que mostra o cosmo, né? As autoridades da igreja validaram suas visões, permitindo sua ampla disseminação, né? O grande número de mulheres ficaram interessadas na época em se juntar ao convento, onde fundou mais dois conventos e guiava suas jovens nos crescimentos espirituais. Ao longo da vida, enfrentou doenças crônicas, oposições de superiores. O primeiro convento que ela morava, o superior dela não acreditava nela, não acreditava nessas visões e não queria que ela saísse do convento. E ela realmente teve que brigar porque ela queria ter o próprio convento, que na verdade o convento que ela estava era um convento misto entre homem e mulher. E ela não acreditava que era uma coisa boa, porque tinha vários homens que, sei lá, não seguiam a ordem correta e ocorreram várias coisas ruins. Ela defendeu a misericórdia de Deus ao resistir à exumação do corpo de um homem arrependido enterrado em seu cemitério, mesmo sob punição temporária do interdito. Parece que tinha um corpo de um homem enterrado e ele não era católico. E por ele não ser católico, eles queriam exumar o corpo do homem. E foi uma grande discussão, mas no final ela ganhou e, bom, são detalhes, né, gente? Eu peguei aqui duas fotos. Esse daí é o convento dela lá na Alemanha, do outro em Rosenbach. Não consigo falar o sotaque do alemão correto, mas é lindíssimo. Onde está essa igreja, é a igreja, e ao redor é todo o convento, e é milhares, né, de uva. É lindo, você pode andar por tudo, e tem uma trilha que você pode sair do convento e ir até o centro da cidade, que é muito lindo. Ups, desculpa, meninas, apertei o negócio errado aqui. As freiras caminhando. A Hildegarda faleceu pacificamente
em 1179, deixando um legado de contribuições teológicas, musicais e científicas. E não está falando aí, né? Artísticas também, porque ela deixou várias ilustrações lindíssimas, com vários pontos importantíssimos ah, da história da igreja, do histórico dela e de todo o trabalho que ela teve com as freiras, né? Em 2012 foi nomeada doutora da igreja pelo Papa Bento XVI por sua santidade e originalidade. Assim, as pessoas não entendem por que que ela foi nomeada da igreja tão longe, né? É que ela teve vários pontos de entradas para ser nomeada doutora da igreja, e depois parece que a papelada a gente sumiu, teve uma perca da papelada, as pessoas não encontravam e ficou perdido. Aí, quando o Papa Bento XVI, eu acho que de repente por ser alemão também, conseguiu achar e iniciar toda essa papelada para ela ser doutora da igreja, porque era para ela ser a primeira doutora da igreja. Mas, bom, isso aí, pelo menos agora ela é doutora da igreja. A vida da Santa Edgarda exemplifica a genialidade criativa da fé inabalável, encorajando outros a abraçar seus dons únicos e servir a Deus de forma autêntica. Eu quero te falar uma coisa muito importante com vocês, a respeito de abraçar esses dons únicos, né? Se vocês acompanharam, né, se vocês vão na missa, não sei se vocês vão na missa diária ou vocês leem, diariamente o Evangelho, ah, ou as cartas do dia, mas assim, essas últimas 2 semanas tem falado muito dos nossos dons, dos nossos talentos, que a gente, em hipótese nenhuma, podemos ter dons e talentos e não usar, né? Inclusive, eu vou voltar no assunto que eu amo falar, que são as virtudes, né? Inclusive, gente, é, quando você tem um dom, um talento, não importa qual é, se ele é minúsculo, pequeno, porque todos nós temos, né? E não usamos, né? Tentamos escondê-lo ou colocamos defeito, a gente age no vício da preguiça, né? A gente realmente não quer ver. Na verdade, é um pecado capital. As pessoas não pensam a respeito disso, né? Ah, não, eu não vou fazer isso, vou fazer depois. Ah, eu não sei ainda. Ah, gente, temos que usar todos os nossos dons de maneiras assim práticas. É assim, até penso assim, né? Ah, de repente, no momento você está extrapolado de tempo, não tem como, o que for, mas tem que se organizar para usar os seus dons, principalmente se você puder parte do seu tempo doar esse dom para um bem maior, né? Que seja um trabalho voluntário, que seja um trabalho na igreja, seja um trabalho num centro de caridade. É, pense a respeito disso, que é muito importante. Temos que sempre estar usando nossos dons. Essas são os novos coros angélicos que a Santa Hildegarda tinha pintado, né? E depois eu vou explicar para vocês quais são os nomes. Mas assim, é super interessante que na época, né, 1079, né, até 1120 que ela faleceu, ela fez isso daí porque ela enxergou, né? Não enxergou, né? Deus deu a graça dela enxergar e dela poder pintar. Quer dizer, assim, ela tinha aulas diárias com Deus, né? Ela estudava filosofia, história, medicina por ela mesma, mas ela tinha também a fonte direta com Deus, anjos e santos, né? Aqui alguns insights a respeito que ela fala sobre os anjos, né? Desde o jovem Hildegard experimentou visões de anjos junto com santos e outras entidades celestiais. Essas visões faziam parte dos seus encontros místicos com Deus. Os símbolos celestiais são descrições de suas visões, frequentemente incluía seres celestiais, anjos que retratavam usando simbólicos e terrenos para comunicar a natureza celestial.
Obviamente, para gente que não tem esse nível, né, espiritual, esse nível de inteligência que ela tinha, para a gente é até difícil compreender a dimensão dos anjos, né? A gente sabe que tem uma hierarquia, são 9 tipos de anjos, né? Anjos, na verdade, seres celestiais, né? Diferentes, mas a gente desconhece muito a respeito deles, né? Os anjos são visões que faziam parte da sua compreensão da ordem celestial e atuava como mensageiros das verdades divinas, né? Ela enfatiza a conexão entre humanidade e o divino. Por quê, meninas? Porque o anjo, pelo menos o nosso anjo pessoal, né? O nosso anjo mesmo pessoal que temos com a gente diariamente ao nosso lado, ele está ali para nos santificar, ele está ali para levar a gente para o paraíso, né? Então, ele é realmente um mensageiro de Deus com nós, porque a gente não, obviamente, a quantidade de pecados, a gente é limitado no nível intelectual e a gente não conseguiria ter esse acesso com Deus, né? Então, ele é o nosso mensageiro, né? Hildegard usou visões de anjos para transmitir temas sobre a beleza do mundo, criando a glória de Deus, retratando como parte da sua luta cósmica entre o bem e o mal. Ah, os seus escritos alegóricos representavam virtudes divinas, assistência celestial e mostrava também toda a nossa alma humana e a jornada na direção de Deus. Por quê? É justamente isso, né, gente? A nossa vida aqui é uma jornada, né? E essa jornada, o intuito dela, Deus põe a gente aqui para a gente trabalhar nossas virtudes, né, no dia a dia, nossos talentos e se tornar uma pessoa melhor que não peque, não tenha pecado capital, que não tenha pecado venial, que realmente caminhe e que no final da vida a gente seja mais santificados, né? A gente tem uma vida melhor. A diferença de uma pessoa comum é que, de repente, ela vai chegar no final da vida e ela ainda não está totalmente preparada. Em contraparação a Santa Hildegarda e aos outros santos, eles chegam no final da vida assim, com pessoas que flutuam, né, tendo visões, fazendo milagres, tocando em coisas, falando com animais, porque o nível espiritual deles é muito maior, né? ah, em relação à música, né? Suas composições musicais da Santa Hildegarda e imagem poética frequentemente se inspiravam em suas visões de anjos, usando a sua pureza e brilho para elevar o espírito humano à adoração. O trabalho destacava os anjos como as figuras centrais na sua compreensão de ordem divina, atuando como mensageiros, símbolos de virtudes, reflexos da majestade. Inclusive, eu até acho que eu mandei num áudio, mas eu não sei se vocês escutaram, né? Toda música da Santa Hildegarda, na verdade, ela é exorcista. Por quê? Porque o nível que ela usa na música dela é um nível extremamente alto. Então, assim, só as músicas Santa Hildegarda, latina, hebraica e aramaica, que são músicas de exorcismo. Por quê? Porque a nossa voz, o nosso timbre, todos os barulhos que tem ao redor, eles não têm uma divinidade. Então, entendeu? Por isso que o maligno chega perto da gente, etc, etc. Mas se você escutar a música da Santa Hildegarda, uma música gregoriana, latim, com certeza eles não vão chegar perto, porque eles sucumbem, eles assim, eles não conseguem o tom é tão alto, é tão lindo, é tão divino que eles odeiam, entendeu? Para vocês verem. E assim, eu estava falando com um amigo meu que é cantor, ele é do choir, do coral, e ele falou que é muito difícil para uma pessoa que canta profissionalmente conseguir cantar as músicas da Santa Edgarda. Tipo assim, a pessoa tem que ser profissional e ser super, assim, para conseguir chegar no mesmo nível de tom, tá? O que é super interessante, né? A palavra anjo deriva do grego angelos e do hebraico malak, ambos significados mensageiros, refere à missão, não à natureza do anjo,
entendeu? A missão do anjo, não a natureza do anjo, porque ele é um mensageiro, né? E o Thomas de Aquinas fala que o anjo, ele é tão rápido, que ele assim, não é que ele viaja, ele anda, né? Ele se move na velocidade da luz, mas é próximo da velocidade da luz, né? Por isso que as pessoas utilizam asas e anjos, algumas, porque acreditam que sejam pela velocidade do anjo, porque nem todos os anjos vai ter asa, tá, gente? Anjos são seres espirituais criados por Deus antes do mundo material, sem corpo físico, mas podem assumir forma física como concessão divina, né? Anjo é uma prova de amor de Deus. E a queda também. Deus testou os anjos com uma prova de amor, e alguns obedeceram e outros não, resultando na rebelião do Lúcifer e seus seguidores, descrita no Apocalipse 12. Agora vamos chegar na hierarquia angélica, né? Dionildo Pseudo, aeropogita do século VI, organizou os anjos em 9 coros divididos em 3 hierarquias, né? Hierarquia serafim, querubim e trono, são as 3 primeiras hierarquias ali. São os que adoram Deus diretamente e que vê o rosto de Deus e que tem essa graça. Esses daí, mas jamais chega perto da gente. Hum, hum, Quem viu um serafim foi São Francisco de Assis. Eu acho que é o único santo que viu um serafim foi o São Francisco de Assis. Segunda hierarquia, dominações, virtude e potestades. Organismo cosmo e transmitem virtudes. A Santa Hildegarda, como já né, uma santa também em outro nível, ela viu virtudes, ela conseguia ver as virtudes claramente, né? Deus deu a graça para ela ver as virtudes. Terceira hierarquia, principados, arcanjos, e anjos. Eu não sei se vocês seguem aquele rapaz, o Pedro Siqueira, diz ele, né, que diz que já viu os principados, que já viu os arcanjos e anjos, né? Inclusive, parece que ele teve um potestade uma vez na vida. Eu sei disso porque eu tenho um dos livros dele e conta todo o acontecimento. E, obviamente, essa terceira hierarquia, que é a terceira hierarquia que fica aqui mais próxima da gente, que interagem, né, conosco, seria meio que uma possibilidade de você, de repente, conseguir ver, conseguir ter um contato com o seu anjo, né? Não significa que é para todos, mas de repente você tendo uma vida espiritual, uma vida santa, pedindo, de repente você recebe a graça, né? Arcanjos, conhecido como a Bíblia, Miguel, Gabriel e Rafael. Cada pessoa tem ao menos um anjo da guarda que a protege e guia. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas assim, toda vez que somos batizados, não, toda vez na concepção, na verdade, a partir da concepção, Deus manda um anjo a nos proteger. A partir da concepção já temos um anjo. E a gente só ganha um segundo anjo caso a gente case na igreja também. Aí você ganha o anjo da família. Não sei se vocês sabem disso, que é o anjo para proteger o marido e a esposa e também dar uma salvação para os filhos, né? Então você teria um anjo a mais se você for casado dentro da igreja. Gente, vocês têm que utilizar esse anjo, né? Algumas profissões têm anjo a mais, né? Eu não sei, eu não fui atrás disso, mas disse o padre Paulo Ricardo, se você for um médico e se você for um advogado, talvez, dependendo da situação que você esteja, você tenha um anjo a mais pela sua profissão. Mas eu não tenho certeza disso, tá? As outras coisas eu tenho certeza. Funções do anjo da guarda. Respeitem auxílios humanos sem interferir contra sua vontade, ao contrário dos demônios que agem com violência e sem permissão, né? Ou dependendo do que eles querem fazer e dependendo da pessoa, Deus permite para a santificação. Como vocês sabem, o Padre Pio, ele era importunado pelos demônios, assim, quase todos os dias. Mas Deus deixou pela santificação
dele próprio, né? Então, estamos falando de um outro nível de santo, de um outro nível de pessoa, né? Nós, pobres humanos, eu acho que nunca teremos isso. Anjos, a presença angélica está vinculada não apenas a humanos, mas ao cosmos, animais e plantas. Santos como Padre Pio testemunha interação intensa com seus anjos. Eu não sei se vocês sabem também, cada igreja tem o seu próprio santo, né? Que vocês também podem se utilizar para ajudar vocês, né? Quando vocês chegarem na igreja de vocês, vocês podem cumprimentar o anjo daquela igreja, que ele provavelmente vai estar lá, tá? Cada país tem seu próprio anjo também. Então, caso o seu país esteja passando por uma dificuldade, você peça ajuda para o anjo do país, né? Cada cidade também tem seu próprio anjo. Então, assim, gente, existe muitos anjos, né? Você imagina, na sua casa deve ser no mínimo de quatro, se você for uma família de quatro, né? E onde você, né, dependendo do local que você for, igreja, vai ter o anjo da igreja. Então, assim, é muito importante a gente começar a compreender como que funciona essa interação com os anjos, né? No final eu vou falar mais a respeito disso. Ah, o pecado não foi criado por Deus nem pelos homens, mas por anjos realmente. Satanás trouxe o pecado ao mundo ao seduzir Adão e Eva. Bom, vocês sabem disso, né? A maioria é católica aqui e conhece muito bem a história, né? Práticas como a cabala e as especulações sobre nomes de anjo devem ser evitadas. Podem levar a enganos e vínculos com anjos rebeldes. Gente, qualquer coisa que falar, eu sei como identificar o nome do seu anjo, eu sei como fazer isso. Gente, não é católico, não é cristão, esquece. Você tem que ter o anjo, você não sabe o nome, continue chamando de anjo, é anjo e acabou. Se um dia, não sei, Deus deu a graça e você descobrir o nome do teu anjo que foi dado por ele, pela igreja, na frente do Santíssimo, guarde para você, não conte para ninguém. Agora não vá atrás desse esoterismo, porque esoterismo, outras religiões é porta de entrada do maligno, né? Cultivar respeito e gratidão e confiança dos anjos, ensinar as crianças a oração do Santo Anjo, tenho certeza que vocês conhecem, né? A apresentação reforça a importância dos anjos. Na tradição católica, nos convida a uma relação de fé e veneração com esses seres espirituais. É, eu acredito, né, que vocês, de repente, tenham mais um relacionamento melhor com o anjo de vocês, ah, por conhecer já o Padre Paulo Ricardo. Depois eu vou até perguntar quem são devota aqui do Padre Pio, porque ele fala muito dos anjos, né? E como que a nossa vida melhora muito quando a gente tem um relacionamento melhor com o nosso anjo. Como ele nos ajuda no dia a dia, né? Os anjos são frequentemente mal compreendidos em representações modernas como figuras neutras ou recortantes. No entanto, no cristianismo, eles são reflexos poderosos e impressionantes da glória de Deus. Encontros bíblicos com os anjos geralmente incluem as frases não temas, né, destacando a sua presença avassaladoras, né? Porque assim, gente, o anjo é um ser, né, totalmente diferente. Ele não tem corpo, é um ser que brilha, né? Diz o Pedro Siqueira que tem série de entre 3 e 4 metros. Tem outras pessoas que trabalham com anjos, falam que mais ou menos é a mesma estatura. Você imagina você ver um ser desse tamanho? Você vai ter medo, né? Obviamente. Então, assim, quando obviamente ele se apresenta da forma que ele é, a maioria das vezes se apresenta como criança, ou como jovem, como pessoa, para não assustar, né? Os anjos no livro de Tobias. Não sei se vocês conhecem a história de Tobias, é uma história muito bonita. É uma catequese fundamental porque fala muito a respeito do anjo e como o arcanjo Rafael ajudou a demonstrar e atuar corretamente na vida humana, né? Intervindo para guiar e proteger o Tobias, né? Essa foto que tem é bem o Tobias e o Rafael ali no meio. E aí a pessoa que está na esquerda de espada seria representando São Miguel, e o que tem uma florzinha seria representando São Gabriel.
Tobit, um homem justo, sofre ao perder a visão por causa dos excrementos do pássaro. Sua tragédia se assemelha à de Sara, uma mulher atormentada por um demônio que matou seus 7 maridos. O arcanjo Rafael intervém para criar o filho de Tobit, Tobias, e recuperar o dinheiro e curar a cegueira de seu pai, além de libertar Sara do seu tormento. O papel do anjo, né? Os anjos servem como mediadores de providência divina, trazendo a ajuda de Deus e apresentações e orações a ele, né? Sua presença exemplifica o cuidado com a proteção de Deus, como está escrito nos Salmos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Gente, vou deixar bem claro aqui outro ponto, né? As pessoas acham que os anjos só levam a oração. Ai, não, eu rezo, meu anjo me ajuda. Gente, anjos faz coisas físicas, físicas, físicas. Pede ajuda na cozinha para o anjo, pede ajuda no trabalho, pede. Eu não sei vocês, mas eu sempre peço vaga de estacionamento para o meu anjo. Eu saio de casa, tô indo para o trabalho que é difícil de estacionar, eu já falo, ai, por favor, consegue aquela vaga lá, consegue, porque senão eu vou ficar rodando. Ele sempre me consegue. Uma outra vez, eu lembro que meu marido, a gente estava carregando um monte de coisa pesada na escada. Eu falei, nossa, como é que ele vai fazer isso tudo sozinho? Eu não podia carregar peso, não tinha ninguém para ajudar, as pessoas não podiam, amigos não podiam, a pessoa que tinha que ligar. Ele falou assim: olha, se concentra e pede para o anjo. Depois que ele fez toda aquela mudança, que era um monte de coisa, um monte de caixa, ele falou que ele não lembrava como que ele fez. Ele não estava sentindo dor. Ele falou: olha, só pode ter sido a ajuda do meu anjo. Eu falei: só foi possível. Só é possível, porque não era muito normal. Entendeu? Então, assim, vocês têm que levar o anjo com vocês no dia a dia, né? A providência divina opera de maneira diferente para o que estão em estado de graça e para o que estão em pecado. Estar em estado de graça permite experimentar plenamente o cuidado de Deus, enquanto o pecado bloqueia a intervenção divina direta. Os anjos agem dentro da vontade de Deus, influenciando os humanos com pensamentos e ideias boas, mas respeitam o livre-arbítrio. O que que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: Deus é amor e justiça ao mesmo tempo, né? Se você estiver em estado de graça, o que que está em estado de graça, né? Você foi lá, fez a confissão, né? E você está em estado de graça agora, você não tem nenhum pecado momentâneo, né? A partir do momento que você está em estado de graça, você está mais direcionado e conectado com Deus, porque você não tem nenhum pecado. Quando você está em estado de graça, suas orações são escutadas mais rápidas, porque você não tem nenhum pecado. O teu anjo pode te auxiliar melhor também. Então, assim, eu não sei se vocês fazem a confissão semanalmente, quinzenalmente, que eu sempre falo para vocês fazerem. Mas assim que, se vocês tiverem alguma pendência, sabe? Nossa, eu tô fazendo essa novena, ou eu tô rezando para isso acontecer, ou eu tô pedindo isso. Assim que se confessar, assim que você for lá, né, antes da missa, depois da missa, estiver dentro da igreja, faça lá suas orações em estado de graça, vocês vão ver que vai ter uma diferença enorme. Enorme, enorme, enorme. Você está em estado de graça, né? Olha, gente, estado de graça não dura, porque a partir do momento que saiu da igreja, teve um pensamento ruim, acabou o estado de graça. Ah, mas eu não pequei, mas teve a intenção. Para Deus, já teve um pecado venial. Então, assim, momentâneo, assim, o estado de graça é muito pouco. A gente acha assim, ah, me confessei, não fiz nada, não menti, fica seguindo os 10 mandamentos. 10 mandamentos, como fala o padre Paulo Ricardo, nem zerou, né? Tem que ser a mais mesmo. Então, assim, pensa a respeito disso, tá? O sofrimento é retratado como um teste para aprofundar o amor e a confiança em Deus, semelhante aos sacrifícios parentais que refletem o verdadeiro amor. Todos os eventos, incluídos o desafio, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, todo o nosso sofrimento, né?
que temos no dia a dia, que seja, ai, teve uma discussão no trabalho, de repente a pessoa é difícil, né? Ah, de repente está com uma dificuldade financeira, de repente está procurando emprego, não está conseguindo, ah, de repente está com uma dificuldade com o esposo, ah, com alguém na família, com um ente querido, ou com o que for, tá? Normalmente, quando a gente tem um sofrimento, na nossa mente nossa, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Ai, vou rezar, vou pedir para, né? Ai, não aguento, não sei o quê. A nossa primeira reação é resolver e jogar essa coisa ruim fora, né? Mas não é assim que as coisas resolvem no pensamento de Deus. Na verdade, se você está passando por qualquer tipo de sofrimento, que seja uma coisa mínima, uma coisinha mínima, aí o prato quebrou, caiu, era um prato que você amava da sua avó, ou até, não sei, um problema de saúde, ou um problema financeiro muito grande, a gente tem que realmente acolher esses sofrimentos como uma santificação e agradecer. Eu sei que é difícil escutar isso, agradecer a Deus por esse sofrimento que Ele está te dando. Porque se Ele está te dando esse sofrimento, ele significa que Ele está te santificando. Só que a gente não tem essa mentalidade, a gente tem a mentalidade de todo mundo. Ah, não, reza, 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 reza aí, que olha, não, isso vai passar. Óbvio que vai passar no tempo dele. Não estou falando que não é para rezar, gente. Pode rezar, pode fazer novena, pode pedir, mas antes de vocês partam para isso, vocês agradeçam, falam, olha, obrigado, Senhor, você está me mandando, né, essa situação, eu sei que é para minha santificação, eu vou acolher, me dê forças para suportar, porque né, não temos forças físicas, mentais, às vezes, para suportar tal coisas, e vou pedir, vou precisar da tua ajuda, né? E espero fazer o que tu queres. Gente, esse é o pensamento já de um início, de um entendimento maior, tá? Não estou dizendo que é fácil, mas esse seria o melhor dentro dessa jornada espiritual, tá? Inclusive, eu comentei dela em agosto, né? Ah, da Santa Verônica Giuliani. Lembra que eu fui para lá para a Itália, tal, 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 visitei, tal, tal, tal. Ela era, Padre Pio era devoto dela, ela Santíssima, chegou na oitava morada, sétima morada e foi direto para o céu. Nem passou pelo purgatório. Mas tem todo um livro dela, se vocês quiserem procurar. Eu vou só colocar esse histórico aqui só para vocês entenderem também. Ela fazia muito sofrimento, né? Fazia muita mortificação pelas almas do purgatório, rararara, e ela se batia, ela andava de joelho, ela andava no frio. Nossa, assim, ela penava muito. E aí chegou um dia, ela percebeu que, na verdade, não era fazer os sofrimentos, e sim aceitar os sofrimentos que eram dados para ela e aceitar com amor. Então, assim, para ela foi uma mudança de chave, entendeu? Enquanto que para ela era só, inicialmente era só sofrer e através daquele sofrimento ela liberava almas do purgatório, ela percebeu que só sofrer não levava a lugar nenhum. Ela tinha que realmente amar. Então é justamente isso, gente. Quando a gente está dentro de um sofrimento, não importa qual sofrimento, tanto pequeno ou o que for, a gente realmente tem que ver que aquilo é um amor de Deus com a gente. É tão difícil de entender, mas eu espero que vocês compreendam. Bom, vou passar para o próximo tópico. Ó, próximo tópico. A vida apresenta dois caminhos: viver para Deus ou sucumbir nos desejos mundanos e pecaminosos. A conversão exige abnegação, a renúncia ao pecado e a aceitação da vontade de Deus. A respeito dessas escolhas morais, é que está falando muito sobre a história de Tobias, entendeu? Caso você esteja assim, por que ela está falando isso? Ela estava falando de anjo e agora está falando isso. É que tá, isso daí é um paralelo da história de Tobias, que ele teve que fazer escolhas morais, que ele teve que passar por uma coragem, que o anjo estava com ele.
É, é muito interessante. Depois eu compartilho com vocês a história inteira, caso vocês não conheçam, né? A intervenção do arcanjo Rafael ao encontrar o cônjuge virtuoso ilustra como a orientação divina se estende até aspectos pessoais da vida, enfatizando a pureza e o respeito no casamento. Por quê? O que que acontece, né? O arcanjo Rafael, ele acompanha Tobias e Tobias só ia pegar o dinheiro do pai, né? Mas chega lá, ele acaba casando com Sara e acontece várias coisas. E o que que eu quero dizer com isso? Para as solteiras, né, que estão aqui nesse grupo e que vão, de repente, não estão aqui ao vivo, mas vão estar olhando essa apresentação, peçam ajuda ao anjo de vocês. Escrevam aquela cartinha. Vocês estão sabendo daquela cartinha que todo mundo fala? Vai lá, escreve. Olha, Nossa Senhora Maria, escolha a Maria que você mais gosta, né? Hoje é o dia da Nossa Senhora das Graças, a minha favorita. Mas escolha uma das Marias, ou escolha o Sagrado Coração de Jesus, escolha alguém e ponha lá, né? Por favor, interceda por mim. Fale do seu anjo, o meu anjo está aqui escutando eu escrever essa carta. Eu quero um homem assim, educado, eu quero um homem honesto, um bom marido, bom. Gente, o anjo vai estar lá intercedendo por você. Vai lá para Maria, Maria vai lá para Deus. Vocês estão entendendo? E assim é a mesma coisa dentro de casa. Para aquelas que já são casadas aí e têm uma certa dificuldade com o marido, às vezes a comunicação ainda não é boa, às vezes ainda tem uns, entendeu? Umas intervenções familiares que não deveria ter, mas bom, sabe o que faz? Não fala nada. Seja a melhor esposa, ó, e fala para o anjo fazer o trabalho. Fala, olha, me ajuda. Fala com o anjo do marido, fala para o teu anjo falar com o anjo do marido, eles se resolvem. As coisas vão ser muito mais rápidas resolvidas e o melhor, sem discussão. Sem discussão, sem agravamento e sem pecado. Em relação a continua tal ponto do Tobias aqui, gratidão e fé. Os fiéis são encorajados a viver uma vida de gratidão, confiando na providência divina, mesmo em aparentes infortúnios. Momentos de oração não atendidos pode ser a maneira de Deus proteger contra danos inesperados, né? Isso significa o seguinte, né? Às vezes a gente reza por algo, reza, e, nossa, às vezes demora para acontecer. A gente tem que também entender o tempo de Deus. Mas, às vezes, não acontece. Não era para acontecer, porque não era para sua salvação. Então, é isso. Não tem que agradecer que não aconteceu, entendeu? A palestra conclui com o chamado conversão, incentivando-os a conversar com seus pecados. Aqui são assim os pontos que eu queria falar com vocês a respeito como é importante vocês sempre estarem se confessando, né? Sempre fazer aquela reflexão dos vícios e das virtudes, né? Para vocês poderem ter uma dimensão melhor e também para vocês poderem pedir a ajuda dos anjos, para os anjos guiarem vocês na fé e na retidão, tá? Agora chegou o ponto das curiosidades. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá. Curiosidades. Vou até, vou, não vou, vou tirar aqui o stop sharing. Oi, meninas. Curiosidade. Alguém aqui já utiliza dos anjos? Levantem, façam assim a mãozinha ou ponham o ícone de mãozinha para eu saber. Eu só estou vendo a Angélica, menina. Ah, Elisângela, Fabiane. Mais alguém? Não. Não, não sei. De repente, sim, sim. Vou lá na Kishir lá. Sim, sim, sim. Então, assim, meninas, eu não sei. Eu comecei a aprender a respeito de anjos, sei lá quantos anos atrás, por causa do Padre Paulo Ricardo. Eu vi uma palestra dele falando do anjo, fiquei assim é, super feliz com a palestra, aprendi muito. E aí ele mencionou do Padre Pio, e eu já era devota do Padre Pio, aí eu fui lá, né, li mais a respeito dos anjos do Padre Pio. E desde então eu faço sempre o que ele fala. Eu tenho um problema com alguém, eu mando o meu anjo falar com o anjo daquela pessoa e o anjo que resolva.
E, obviamente, eu rezo também para o bem daquela pessoa. Mas, assim, eu não fico intervindo e discutindo, não, entendeu? Não é comigo, acabou. Eu vou para uma reunião de trabalho, eu vou para reunião de trabalho, de repente, não sei, de repente é uma reunião que eu tenho que me apresentar, de repente é uma reunião que eu tenho que vender, de repente. Não importa, às vezes é uma reunião difícil, às vezes é uma reunião fácil, o que for. Antes de eu chegar na reunião, eu estou chegando, eu já estou falando para o meu anjo. Não sei quem vai estar lá, vá lá, fale com as pessoas que estão lá, fale com o anjo das pessoas, por favor, converse e faça o que Deus achar melhor para todos nós, para o bem de nós. Se tiver que dar certo, essa situação que dê certo. Se que não tiver dar certo, tudo bem. Então, assim, eu sempre mando o meu anjo. Vou fazer uma coisa, mando o meu anjo. Faço uma pequena oração, mando o meu anjo. É assim, gente. A gente, assim, tem problema em casa com o filho, tá? Né? Conversa com o anjo do filho. Pede para o anjo da família. Você tem um anjo da família, já fala com o anjo da família, anjo do filho, e fala. Eu vou para adoração, não sei se vocês fazem adoração, eu vou para adoração, chego na adoração, chamo o meu anjo para estar comigo junto na adoração e já falo: quero que o anjo do meu filho, o anjo da minha filha, o anjo do meu esposo e o anjo da família esteja aqui adorando o Senhor. Eles não estão lá, eles não podem estar lá, está na escola, está no trabalho, está no... Mas os anjos estão ali que eu pedi. Se Deus concedeu, eu não sei, mas eu pedi, entendeu? A mesma coisa, tô na missa. Se eu tô na missa durante a semana e eles não estão na missa comigo, eu chamo os anjos também para comparecerem à missa comigo e também para receber a comunhão espiritual. Eles não estão lá, mas eles receberam a comunhão espiritual. Se recebeu, se não recebeu, eu pedi. Vocês estão entendendo? Porque assim, nós como as mães aqui, né, tem filho, né, as que tem filho, o nosso trabalho é levar eles para o céu, gente. Esse é o nosso trabalho de mãe, é levar o marido e os filhos para o céu. O resto é resto. Você está entendendo? O meu trabalho é levar o meu marido e meus filhos para o céu. Depois é a minha vida. Depois é o meu trabalho físico. Depois, vocês estão entendendo? Então, assim, eu não sei como é que é a vida de vocês, mas a vida espiritual, nossa, para mim é muito importante. Então, assim, obviamente, rezamos, né, antes de deitar, né, eu rezo com a minha filha, tem umas orações com a minha filha específicas, tenho orações específicas com meu filho, agora ele foi para a universidade, ficou difícil, que agora ficou por ele, mas ele está indo na missa no domingo, então, graças a Deus, isso continua. E eu e meu esposo, a gente tem o rosário junto, né? Às vezes a gente não consegue, mas na maioria dos dias a gente consegue. Mas se a gente não tá junto, eu rezo sozinha, entendeu? Então, assim, tem que ter essa. E um tem que puxar o outro. Se eu vejo que ele tá meio molinho, eu falo: ah, você já fez aquele curso, você fez aquela oração, aquela novena? Nananã, entendeu? A gente tem que realmente dar um gás. Não pode ser a chata, entendeu? Não pode ser a chata de só falar nisso, né? Porque homem às vezes vem com uns assuntos nada a ver e a gente tem que ficar, aham, que interessante, né? Aham, não. Assim, não, você não acha nada interessante, mas você tem que falar que é interessante, porque, né, tem que dar atenção para o marido. Então, assim, vocês têm que fazer esse papel também, ok? Ahn, deixa eu lembrar se tem mais alguma curiosidade a respeito. Acho que não, meninas, acho que não. Eu vou voltar ali para a apresentação e agora partimos para as perguntas. Vocês têm alguma pergunta para fazer agora é a hora da pergunta? Depois da hora da pergunta, a digníssima Angélica vai falar. Alguém tem mais pergunta? Alguém tem pergunta? Não tem pergunta? Aumenta a Tânia, pergunta. não é assim, uma pergunta mesmo, mas moro aqui em Goiânia e aqui na cidade próxima tem um mosteiro, né? Mosteiro de Santos Anjos. Tá conseguindo me ouvir? Porque eu tô com fone, Tá com ruído. mas tá ouvindo bem? Não tá bem, mas eu tô ouvindo. Pode falar. Que os anjos me ajudem. Então, e aí tem esse mosteiro dos Santos Anjos, né, da obra da Santa Cruz, e
eles oferecem uma formação para consagração ao anjo, ao nosso anjo pessoal. E E você está aí tem fazendo? essa forma de consagrar, você se prepara durante um ano todo, e se você quiser também, você pode consagrar a todos os anjos, né? Aí eu já não sei quantas hierarquias, porque eu não fiz essa formação, mas só para colocar mesmo. Uhum. Ah, não, eu não comentei a respeito disso porque eu pensei, vou falar nisso numa nova palestra. Mas existe em vários lugares do mundo a consagração aos anjos, né? Tem no Brasil, tem na Itália, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal. E como você falou, é 12 anos, você recebe uma carta mensal e terminando essa consagração de um Isso. ano, aí tem a próxima consagração a todos os anjos, que é uma coisa mais profunda. Eu, no presente momento, eu estou fazendo essa consagração dos anjos. Como eu já, assim, tenho uma longa data de anjos, as primeiras cartas não tem ainda nada muito denso para mim, porque assim, eles estão dando todo um histórico, uma explicação, umas orações de como falar. E eu falei, não, o meu anjo aqui, ele já até, né, eu sou a maior pidona, ele já tá, ele já me conhece muito bem. Mas obrigado por falar, Alminda. Eu vou até colocar um link lá, né? Porque não é em todos os lugares do Brasil que tem, mas algumas cidades têm, né? Sim, sim. Obrigada. Mais alguém tem pergunta? Não, não tem pergunta, não. Angélica, você quer falar agora, querida? Boa tarde para todas as Ildegardianas. É uma alegria muito grande, Tânia. O convite, nossa, sempre é muito bom. Eu sou sua fã de carteirinha. Às vezes eu estou em trânsito aqui em Brasília, tenho meus horários, mas assim, eu sempre estou tentando participar. Bom, vou falar só um pouquinho assim, sobre mim, só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu cheguei aqui. Santa Ildegarda está há pouco tempo na minha vida, tem mais ou menos um ano e meio. Bem pouco tempo. E assim, eu, como uma pesquisadora nata, né, fui professora já há muitos anos e quando eu conheci ela foi assim, vou falar de hard impact, porque assim, realmente ela é transformadora, né? Desde 2015, eu assisto mulheres gestantes, mulheres que querem engravidar, e em 2017 eu me especializei em psicopedagogia intrauterina. Aí avancei para neuropsicopedagogia e foi a grande virada de chave, viu, para poder chegar até Santa Ildegarda. Na neuropsicopedagogia, eu me especializei em neurometria, que é uma tecnologia que a gente trabalha saúde mental e emocional. E de lá eu comecei a trabalhar com aromaterapia, né, escrita terapêutica, todos esses recursos que Santa Ildegarda nos apresenta, né? Só que antes eu ficava um pouco em dúvida, Tânia, porque eu não sabia como que eu, enquanto neuropsicopedagoga, Hum, poderia, assim, né, trabalhar mais, assim, nesse sentido de clínico, sabe, assim, para poder trabalhar alimentação, porque na neurometria a gente já tinha essa preocupação de ajudar em relação ao sono, né, os distúrbios do sono que afetam muito o corpo, essas questões emocionais, de regulação emocional. Às vezes o pai chega com o filho, meu filho ele tá me deixando doido, tal, né? Mas às vezes em casa, mais os pais precisam de regulação emocional do que os próprios filhos. Então, assim, quando eu encontrei Santa Ildegarda, eu me vi realmente numa condição um pouco favorável, né? Porque eu pensei, bom, agora eu encontrei a forma de lidar somente com famílias católicas, porque eu atendia todo tipo de público. E uhum. tinha um certo público, Tânia, que eu vou partilhar com você, que inclusive tinha contaminações espirituais, mas como que eu ia abordar isso para uma família? Eu tinha uma criança que ela tinha 5 anos, ela andava assim, ó, pra dentro, ela estava possuída por um demônio. Eu rezava, pedia a Deus, falava, Senhor, eu não sei o que que eu faço, porque a mãe separada do pai, o pai de centro de macumba. Eu falei, pronto. E, Então era
era um transtorno para mim, até profissionalmente, muito grande, porque eu falava, meu Deus, tinha dia que na hora que eu acabava de atender ela, eu ficava totalmente assim, cansada, sabe? Porque eu sentia que o meu anjo entrava em combate. Uhum. E só para poder encerrar, né, assim, já que vocês, assim, já dei mais ou menos uma pincelada do meu trabalho, eu faço parte da obra dos Santos Anjos, eu sou consagrada ao Santo Anjo da Guarda. Depois você falando, né, eu falei, nossa, tudo que né? Parece que os anjos Então aí, prepararam ó, para ó, mim. ó. Só que eu dei um passo além, eu já estou na consagração aos Santos Anjos, porque depois que você se consagra ao Anjo da Guarda, você espera um ano para ter uma intimidade, 1 a 2 anos para ter uma intimidade mais fervorosa com seu anjo da guarda, e aí você inicia o processo de se consagrar aos santos anjos. A obra dos Santos Anjos, o Opus Angelorum, existem em vários países, aqui na América do Sul, na Uhum. Colômbia, na Argentina, no Ó, Chile, no Brasil, a cartinha. Eu também, assim como você, Tânia, meu nome é Angélica, né? Eu já me hum, consagrei a Maria, já me consagrei a São José, já me consagrei ao Espírito Santo com o padre Guilhermo Serra, que é mexicano. Mas assim, do anjo da guarda eu deixei por último. Eu falei que eu precisava fechar com chave de ouro. Então, assim, né, o meu, como é que fala, gente? Nome, né? Onomástico. Meu nome é Angélica, o meu onomástico é o anjo da guarda. Porque, literalmente, assim, desde que eu me entendo por gente, já aos 4 anos, eu já tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo e com o Santo Anjo. Né? hum, Eu brinco que hoje eu tenho um padrinho de missão, eu trabalho com São Rafael, né? Faço parte de um grupo de família São Rafael, a pedido do meu diretor espiritual, eu tenho um diretor espiritual, graças a Deus, que é o Padre Matias, talvez algumas pessoas aqui do grupo que eu já inseri também, né, tenham ele como diretor. A obra que eu participo é a de Anápolis, né, aqui pertinho, Mosteiro de Anápolis, e é ah, uma você graça tá muito, em Anápolis, você conhece eles também? sim, sim, Ah, eu eu faço parte também, da eu obra. também. Eu tenho chamado a maternidade espiritual de sacerdotes desde 2015. Foi Hum, quando Nossa Senhora pessoalmente me pediu para cuidar dos filhos que virão. Por isso, a minha missão com as mulheres que querem engravidar, a minha luta em favor, né, da vida, uhum, contra o aborto e também das mulheres que, né, sofrem o aborto. hum. Então, assim, eu tenho né, é uma missão minha. Eu posso depois deixar tudo lá para vocês no grupo, se você me permitir, a consagração ao Santo Anjo da Guarda. Eu vi eu vi alguma coisa, só que já Ah, fugiu. a Adriana, só um minutinho, Adriana. Angélica, então, a gente já entendeu sobre o seu trabalho e você ficou de sortear, né, uma hora com o teu protocolo, com o teu trabalho, com o teu serviço de ajudar a mulherada aí. Você já sorteou o nome aí, não? Não, eu ia pedir para você. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso. Aí, Não, assim, quantas pessoas tem no grupo? Eu não estou conseguindo ver aqui. Quantas pessoas tem aqui? olha, Você vai deixar para o grupo tinha ou para quem está aqui. pessoalmente? Não, não, quem está aqui ao vivo, né? A gente deixou bem claro, é só quem veio para a aula, a gente tem que ser justo, né? Tinha 15 pessoas, mas agora tem 10, né? Então a gente tem que sortear para quem ficou até o final. Então, das 10 aqui, você decide quem você quer dar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vou contar até 9. Peraí, deixa eu. Qual que é o número 9 da escala aí? Eu não consigo ver a equipe, né? Todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O número 9 para mim é Amanda. Amanda? É. Amanda não vale. Amanda, acho que eu já estou atendendo ela. A Hum, não ser que ela queira dar para alguém, né? é. Amanda, Quer você falar, pode. Amanda? Amanda, Amanda é você tá no tele. Amanda, você ah, pode. é a Amanda. É minha paciente. Amanda, você pode vir aí e colocar a câmera e falar com a gente? Ai, aqui ela tá falando. Ah, a Amanda escolheu. Ah, eu não estou sendo atendida.
Não, eu acho que você confundiu, é outra Amanda. É outra Amanda? Então tá. É, é aquela Amanda? Amanda ali, ó, tá vendo? Não estou vendo. Ela Ah, não, então parece. tá. Oi, Amanda. Achei que era uma Amanda que eu estava atendendo, ela também está no grupo. Não, então tudo E bem. Não sei se tem. vocês estão me escutando. Pode falar, Amanda. Pode falar. Travou. Não, então tá, pode ser ela, Tânia, Então tranquilo. tá, a gente vai marcar aqui, eu vou marcar a foto da Amanda, vou lançar lá no grupo, e aí a gente vai procurar a Estão me Amanda e ouvindo? você atende ela, Angélica. E Perfeito. muito obrigada. A Shirla, ela, a Shirla falou, eu quero, eu quero. Bom que a gente sorteia depois, mais Não pra estou frente. ouvindo. Shirla, fica quietinha no seu canto aí, já ganhou muita coisa. Muito obrigada, Angélica. Você faz um trabalho maravilhoso. E ela não estava escutando, ó. Não estou ouvindo mais. Não se preocupa, a gente te procura depois, Amanda, tá? É, não queria agradecer todas a vocês de ter participaram, né? Das que vieram e não vieram, né? E depois eu posto lá o link dentro da comunidade, né? Eu vou ver como é que vai estar. Talvez a gente não tenha aula em dezembro, né? Porque dezembro é aquele mês meio tumultuoso que todo mundo trabalha, todo mundo termina. Talvez, se eu ver que seja necessário, colocar alguma, de repente, colocar algumas orações para o advento, né? Que o advento começa esse domingo. É um tempo muito importante, é um tempo de reconciliamento, é um tempo da vinda do Senhor, né? As pessoas nem sempre entendem o que que é o advento de verdade, né? Só pensam Natal, compras e não é nada disso. Então a gente tem que pensar a respeito disso, porque logo depois do advento vem a quaresma. E a quaresma vai ser, né? Vai ser difícil. E eu vou pedir para vocês também, vou postar lá. Na sexta-feira, agora, eu estou querendo fazer um rosário pela manhã vou chamar todas no grupo, não sei se vão poder participar, porque, né, vocês sabem, Maria continua aparecendo em Medjugorje, ela apareceu no sábado, e no sábado ela pediu para a gente rezar pela paz, né? E aí eu senti que eu tinha que fazer esse rosário e convidar todo mundo para a gente rezar pela paz, né? Obviamente, né, quem somos nós? Mas mais uma, mais uma, mais outra, é pela para todas as nações, né? Não sei se vocês estão vendo esse conflito mundial que está tendo. Eu acho que é melhor a gente rezar pela paz. Mas vou mandar lá no grupo, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada, Sheila, Adriana, Alminda, Fabiane, Cláudia, a Elisângela, Regina, Daiane, acho que falei o nome de todas. Angélica, muito obrigada, sempre linda, maravilhosa, atenciosa. E vamos entrar em contato com a Amanda para poder passar os detalhes para ela lá. E vou postar a respeito da consagração dos anjos também, para vocês, se vocês quiserem fazer, né? Ainda mais Tânia, agora tem que. o contato aqui da irmã Custódia, que geralmente ela é a que recebe e encaminha, porque é Uhum. feito um cadastro, né, para as pessoas que querem participar, e se você quiser, como ela é aquela que recebe, né, todos que querem fazer a consagração ao Santo Anjo da Guarda, aí já fica lá no grupo, para quem quiser. Então tá, então tá. Então tá, meninas, muito obrigado. Tenham uma ótima tarde aí e até a próxima. Obrigada, Tânia. Boa tarde, Boa tarde. meninas. Tchau.